tarde, todo mundo me ouve bem? Estão ouvindo aqui certinho. Sim. Bom, beleza. Meu nome é Graziele, sou gestora ambiental e terminei a pós-graduação em engenharia ambiental. Estou trabalhando nessa área já tem 6 anos praticamente, se a gente contar com o estágio. Então, assim, hoje a Larissa é a minha estagiária, mas há um tempo atrás eu era estagiária de uma técnica. É assim que funciona a vida. E estou muito feliz por estar aqui com vocês hoje. Compartilhar conhecimento é uma coisa que eu amo e eu espero que eu possa agregar de alguma forma junto com vocês. Se vocês tiverem dúvida, opinião, podem falar, fiquem à vontade, tá? A gente está aqui para compartilhar um pouquinho. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a aplicação da AutoCAD em estações de tratamento de esgoto. Hoje, eu trabalho como coordenadora de licenciamento ambiental. Eu estou como analista técnica, sou assessora técnica na Prefeitura de Nova Iguaçu, e o nosso setor ali é especificamente a parte de tratamento de efluentes sanitários. Então, todos os processos de licenciamento de estações de tratamento passam pela nossa mão. Eu trabalho com mais 2 técnicas, elas ficaram até de entrar hoje para dar uma força, mas eu acho que não foi possível. E aí essa parte que a gente vê muito na faculdade, que é aquela questão de LP, LI, LO, é isso que a gente coloca em prática ali. Leitura de planta, memorial descritivo, a importância. A gente também teve AutoCAD na faculdade, mas a gente tem um AutoCAD de uma forma mais leve, né? É mais superficial. Você conhece o programa, tem um certo acesso, tem pessoas que se aprofundam mais, né? O André falou que tem uma noção, sabe mexer um pouquinho. E aí, depois que você monta essa planta, monta esse projeto, ele vai para a mão de alguém, ele vai para a mão dos técnicos. Seja o analista do setor de licenciamento, do órgão ambiental que vai licenciar o teu empreendimento, ou seja você como consultor ambiental lá fora, trabalhando em alguma empresa. E você precisa entender o que essa planta está te dizendo. E você precisa entender também que essa planta ela vai precisar estar de acordo com outro documento que é muito importante para quem trabalha com estação de tratamento, que é a questão do memorial descritivo, tá? Então, vamos passar aqui. Meu computador agora está fazendo graça. Espera aí. Foi. A importância do AutoCAD na engenharia ambiental. A Larissa comentou que vocês todo ano têm esse curso e falam um pouco sobre o AutoCAD. Então, não vou frisar o AutoCAD em si, porque não é a minha área. O AutoCAD é utilizado principalmente para elaboração de peças de desenho técnico. Isso aí todo mundo já sabe. Modelos tridimensionais, que a gente conhece como 3D, e as figuras em 2 dimensões, que são as 2D. É amplamente utilizado em arquitetura, design de interiores, engenharia mecânica e em outros vários ramos. Tudo que vai precisar de um projeto, você vai precisar necessariamente entender um pouquinho sobre o AutoCAD, como funciona e como esse projeto chega na sua mão, tá bom? Diferentes sistemas. Dentro da estação de tratamento, dentro da parte de efluente, você vê diversos tipos de tratamentos diferentes. Mas a questão principal do tratamento de efluente é o resultado final. É o que a gente precisa entender. Todo procedimento é muito importante, mas o que interessa para quem está fazendo acompanhamento de um processo de estação de tratamento, por exemplo, é o efluente final. É como é que isso vai sair no final do tratamento. Então, você vai ter que entender todo o processo, toda a engenharia do sistema, para entender como é que ele vai chegar lá fora, se ele vai chegar dentro de uma eficiência ou não. Por quê? Porque você, como engenheiro ambiental, você precisa atender às legislações pertinentes. E aí você precisa entender como é que o sistema funciona para você saber por que ele está ou não atendendo a demanda. Então, segundo Zilberman, na engenharia ambiental, em cada nível de trabalho, o profissional se depara com uma variedade de sistemas que vão desde os mais simples aos mais complexos. Então, a Larissa, que trabalha lá com a gente, ela vê um pouquinho disso. Você vai ver sistemas muito fáceis, muito tranquilos de trabalhar, que você não precisa nem de uma planta muito detalhada para você entender como é que ele funciona. Às vezes, um croquis consegue te dar uma localização e uma noção de como é o seu sistema. Então, você vai ver tratamentos de efluentes sanitários
com fossa-filtro, fossa séptica, você vai ver com fossa-filtro e sumidouro, você vai ver com fossa-filtro com lançamento direto na GAP, que é a Galeria de Águas Pluviais, que a gente chama de rede. Em alguns locais não tem galeria, vai direto para o corpo hídrico. E tendo essa consciência de que todo esse efluente que você está trabalhando vai ser destinado para um local de descarte, você vai ter uma destinação final, você vai se preocupar extremamente com a eficiência desse tratamento. E entender como é que o sistema funciona é que vai te garantir se esse sistema está com um bom tratamento ou não desse efluente. Então, você vai ver vários tipos de sistema. O mais utilizado, que a gente vê muito hoje em dia, é as estações de tratamento em nível secundário, que são as de reatores. E aí a gente costuma brincar que tem umas mídiazinhas que me dão muita dor de cabeça e que, em alguns casos, fazem uma diferença enorme no sistema, que a gente vai ver mais para frente. A importância do memorial descritivo e do memorial de cálculo. Você vai pegar uma planta, um projeto, você vai abrir e você vai precisar entender o que ele está te dizendo naquele desenho. E aí entra a importância do memorial descritivo e do memorial de cálculo. Para você fazer esse projeto, essa planta, você precisou ter uma base. E como base, você precisa utilizar o memorial descritivo, que é o que a gente faz a comparação. A gente tem que acompanhar, ler a planta, ela vai ter uma legenda, e você tem que comparar isso tudo com o seu memorial descritivo, que no meu caso ele vem anexado ao processo de pedido de licença ambiental. O memorial descritivo, o próprio nome já diz, né, que é para você entender como é que é descrito o sistema. Então, ele vai dizer por onde o efluente entra, por onde ele passa, quais são os níveis de tratamento e a saída dele. O memorial de cálculo, ele descreve detalhadamente quais são os cálculos realizados para chegar no resultado final daquele projeto. Então, ele vai envolver a população atendida, a vazão diária, a vazão média, a quantidade de DBO por cálculo, por pessoa. E, hoje em dia, com o crescimento da expansão imobiliária, a gente consegue acompanhar um crescimento muito grande no número de condomínios. Eu tenho certeza que perto da casa de vocês devem ter uma construção em andamento. Então, vocês vão ver prédios sendo construídos. E toda vez que eu vejo um prédio sendo construído no meu município, eu fico doida, porque eu sei que vem trabalho para mim. Em alguns casos, esse trabalho não colabora com a minha análise, porque a gente encontra divergências entre plantas e memoriais descritivos. E é o que não pode acontecer. Porque quando você faz uma estação de tratamento, quando você faz esse projeto, você tem todo um dimensionamento para ser calculado em cima da população atendida. E quando você abre a planta e você vê que a planta não bate com o memorial, aí você tem uma dor de cabeça na certa, porque você vai ter um tratamento ineficiente. Na maioria dos casos, os empreendedores, né, ou os requerentes, como a gente chama, eles não querem refazer esse trabalho. Às vezes é um erro bobo. Na hora de montar, foi colocado uma linha no lugar errado, um traço no lugar errado, um arco no ângulo incorreto do projeto, e isso muda todo o sistema do tratamento. E isso pode influenciar, sim, no efluente final, que é no resultado do tratamento. E aí você precisa estar com um cuidado muito específico. Toda vez que você for trabalhar com o projeto, você tem que estar acompanhando o memorial. Então, o que eu acho interessante é que, às vezes, a maioria das vezes, você percebe nitidamente que a pessoa que desenvolveu o projeto, ela nem sequer esteve no local para fazer o levantamento. E, infelizmente, isso acontece muito. E aí, às vezes, você encontra um projeto muito legal, muito bacana, o memorial está em dia, mas quando você chega no local, você vê que não coincide, o espaço não é o mesmo. Então, toda essa questão de cálculo, de implantação, de localização, que é uma coisa que passa pela licença de instalação, que é a LI, lá atrás, quando chega nas nossas mãos, que a gente já pega na parte de LO, que é a licença de operação, especificamente para a operação do sistema de tratamento, a gente encontra algumas divergências, e aí a gente precisa pedir para refazer isso. E para quem já mexeu com AutoCAD ou mexe, sabe que existe todo uma questão de valores envolvidos. Não é barato você emitir um projeto desses. Você paga um valor e não paga barato.
E quando a analista pede para você refazer, é a dor de cabeça na certa, porque ninguém quer refazer o trabalho. Só que a gente não consegue licenciar um empreendimento ou uma licença, uma estação de tratamento que a gente está vendo nitidamente que ela está com incoerências no projeto e no memorial. Por quê? Isso vai me dar dor de cabeça lá na frente. Quando, a partir dos 3 meses de funcionamento, é importante que seja enviado as análises dos efluentes, para a gente fazer o acompanhamento do que a gente chama pós-licença. E como a gente trabalha em prefeitura, em épocas de eleição, automaticamente, né, muda o governo, muitas das vezes muda os técnicos. Hoje, eu trabalho como técnica, mas antes de mim tinha uma outra pessoa responsável. Então, às vezes, você pega um processo lá e começa a fazer o acompanhamento do efluente, você começa a ver que a sua estação de tratamento, por mais bem planejada que ela esteja, e por mais que os cálculos de eficiência estejam batendo na teoria, quando você pega a prática, quando você vai fazer o acompanhamento, ela não está dentro dos padrões impostos pela legislação, que é a DZ 215 e a NT 202, que é o que a gente usa hoje dentro da engenharia ambiental para trabalhar na questão de tratamento de efluentes. E aí você começa a estudar o processo, a estudar o empreendimento, estudar a estação, e você começa a ver algumas inconsistências, algumas incoerências. E aí, quando você começa a trabalhar em cima daquilo, você começa a ver que, muitas das vezes, o memorial está com um dimensionamento, e quando você abre a planta está com outro desenho. E aí você vai visitar o local, você descobre que, às vezes, o local não está compatível nem com a planta, nem com o memorial descritivo. E aí você tem que refazer todo o projeto. Mas para você refazer o projeto, você tem que refazer todo o memorial de cálculo também, porque não adianta só você redesenhar para mim no AutoCAD. Eu preciso saber exatamente qual é o dimensionamento do seu trabalho, qual é o dimensionamento dos seus reatores, o dimensionamento dos seus filtros e, muitas das vezes, do leito de secagem, que é o estudo do caso que a gente vai ver hoje, tá? Alguém tem alguma dúvida nessa parte? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fica à vontade, tá, gente? Pessoal, se quiserem mandar no chat, quiserem ligar o áudio para perguntar, fiquem à vontade, tá? Essa parte que eu passei agora é muito mais falada, ela é um pouquinho chata. Agora vem para a parte que eu gosto, que é da leitura das plantas e do memorial, que é o que eu deixo a Larissa lendo isso todo dia, basicamente, e ela fica desesperada. É ótimo, adoro. Memorial descritivo e memorial de cálculo. Alguns de vocês já teve contato com memorial descritivo? Alguém trabalha nessa área? Ninguém? Já sim, eu já tive contato. Eu já fiz uma época, durante 2 anos, estágio no Instituto Municipal do Ambiente aqui da minha cidade. Onde eu moro, eu via bastante memorial descritivo. Você acompanhava, então, o desenvolvimento do sistema? Implantação? Não, você só acompanhava mesmo de trabalho de folhear? Isso. Tá, show. E você via inconsistência em alguns deles? Sim, bastante. Tinha bastante. Ainda mais aqui na minha cidade também, que tem bastante dificuldade, assim, em relação a essa área ambiental. Eu moro em Angra dos Reis, é que temos bastante problemas. Eita! E aí, isso tudo é uma questão interessante, porque, além do meio ambiente, nós temos também que ter a consciência que, hoje em dia, tudo gira em torno de política e dinheiro mesmo. Nós temos dentro do nosso estado o ICMS ecológico, que é o ICMS verde. Todo mundo já ouviu falar sobre isso? Provavelmente não, Grazi. É melhor você explicar. Provavelmente não, né? Tá. ICMS ecológico é um valor mesmo que é remetido aos municípios. Nós temos que cumprir algumas normas, algumas legislações, e aí nós temos alguns parâmetros a serem atingidos para receber o ICMS ecológico. A maioria dos municípios do Rio trabalham com ICMS ecológico. Se eu não me engano, nós temos 92 municípios no Rio que atendem ao ICMS ecológico, que ele é direcionado pelo INEA, tá? E especificamente pelo SES, que é a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. E você tem que cumprir parâmetros e metas dentro do ICMS ecológico.
Um desses parâmetros, né, é a estação de tratamento de efluentes. Como é que funciona isso? Você tem que alcançar a meta de eficiência para as estações de tratamento. E aí, dentro do ICMS ecológico, você trabalha na parte do meio ambiente, você tem a questão de tratamento de resíduos sólidos, reciclagem, tem a questão do tratamento de chorume, remediação de vazadouros, e o nosso, especificamente, ali que a gente está trabalhando agora, tem a unidade de conservação, que é extremamente importante, a questão dos mananciais, principalmente agora nessa fase que a gente está tendo muita dor de cabeça com a questão da água, né, da geosmina, e isso está impactando especificamente as estações de tratamento de esgoto, porque o Ministério Público tem cobrado muito mais dos entes municipais, né, das prefeituras, por causa dessa eficiência no sistema do tratamento. Então, você atinge a eficiência das ETs, que é no mínimo de 80% para ser considerado, quando você atinge a eficiência e comprova para eles que todas as estações de tratamento de esgoto dentro do seu município estão com uma eficiência mínima de 80%, essa meta, ela retorna para você não, né? Perdão, né? Para o seu município, prefeitura especificamente, como dinheiro mesmo. Isso volta para a gente como recurso que vai para o fundo de meio ambiente, fundo municipal de meio ambiente, e esses valores são revertidos para a área ambiental do seu município. Compra de material, curso, capacitação, e tudo isso é muito importante dentro do município. E é o tipo de coisa que a gente não costuma ver muito dentro da faculdade, na parte da teoria. A gente só vai ver isso na prática. Como eu percebi, a maioria de vocês não tinha ouvido falar nisso, né? E é algo muito cobrado. De repente, alguns de vocês vão sair daí depois formados e vão trabalhar em consultorias. Vocês vão ter suas empresas, vão trabalhar terceirizados em empresas e vocês precisam atender a legislação e atender também as condicionantes da licença. E, nesse caso, sempre vai estar envolvido com o ICMS ecológico aqui do Rio, por exemplo, tá, gente? Então, você precisa conhecer o funcionamento desse sistema. Voltando para o memorial descritivo, que foi a Tamires, né, que falou que já tinha dado uma olhada, vocês vão vendo que está com umas tarjinhas aí laranja, porque como eu tirei de um processo, tive que omitir as informações que eu não posso compartilhar com vocês, mas foi de um empreendimento de um projeto Minha Casa Minha Vida, que na maioria das vezes nos municípios, quando vocês veem essas construções do Minha Casa Minha Vida, que a gente chama de faixa 1, esse empreendimento depois ele fica sob a tutela, sobre a responsabilidade da prefeitura que emitiu a licença. Aí, no caso, quem toma conta desse sistema depois é um órgão da prefeitura, né, um setor da prefeitura, a Secretaria de Serviços Públicos, por exemplo, aqui em Nova Iguaçu, e como licenciamento ambiental, como analista, a gente temos que fazer o acompanhamento das análises que é o pós-licença, para saber como é que está o andamento desse sistema de tratamento, para saber se ele está alcançando eficiência ou não. Ele está realmente mitigando a poluição antes de jogar no corpo hídrico, ou ele está jogando no corpo hídrico de forma in natura? Se não está tendo algum tratamento específico, a gente tem que estar corrigindo isso. Aqui vocês estão verificando a memória de cálculo de um reator anaeróbio de fluxo ascendente. Eu vou mostrar para vocês o que é isso lá na frente, quando a gente chega na parte das plantas, tá bom? Aí você tem a vazão e concentração de DBO, número de funcionários, habitações futuras. Era previsto nesse empreendimento, por exemplo, a construção de creche e escola. Então, você já imagina que é uma estação de tratamento gigante, porque o número de habitantes era muito grande. E aí a gente começou a estudar esse projeto, esse memorial, fazer análise desse processo, e quando a gente foi fazer a vistoria, uma coisa não era compatível com a outra. E aí a gente teve que refazer tudo isso. Como que a gente teve que refazer? Aí você tem que procurar o responsável pelo projeto, né? Geralmente é uma consultoria, e os empreendedores, o requerente ou a construtora dificilmente quer refazer isso aí, porque para eles não importa o tratamento final, para eles importa implantar o projeto. E como engenheiros ambientais, vocês precisam se preocupar com a implantação, mas principalmente com a eficiência do que vocês vão estar implantando em algum local. Aí você vai ver contribuição de despejo, cálculos de carga orgânica,
E vai seguindo. Determinação de números de tubo de distribuição. Então, aqui vocês vão observar que vocês têm números de tubos, as conexões, o tamanho dos reatores, tudo isso vai dentro de um memorial descritivo. Dentro de um memorial de cálculo, vai te dar todas essas informações especificamente, tá? Descrição do sistema de tratamento. Esse sistema especificamente, ele era dotado de um reator e filtro anaeróbio, e ele tinha um cálculo para remoção de aproximadamente 88% de carga orgânica e 90% de sólidos em suspensão. Aí a gente tem um fluxograma de como é que funcionava isso. Então, você tinha o tratamento preliminar, passava-se pela elevatória de esgoto bruto, depois vinha para o reator anaeróbio de fluxo ascendente, passava para o filtro e depois ia para o descarte, que é um corpo hídrico que tem no final do empreendimento. E se você observar aqui, você vai ver que o reator anaeróbio de fluxo, depois ele joga o lodo para o leito de secagem, depois ele percola novamente e volta para o tratamento preliminar. Só que aqui, isso não fala absolutamente nada, a gente não consegue entender o sistema. Então, o memorial é mais para você entender como é que foi feito aquele projeto que você vai ver lá na frente. Aqui tem os dados mais técnicos da unidade de reator que nós trabalhamos. Então, o sistema era um reator USB, era um reator de fluxo ascendente por sistema de batelada. Então, é um reator de unidade ascendente de sequência de batelada. Então, ele batela o sistema antes de jogar para os filtros. Quantidade de reatores que a gente consegue ver aqui, que são 5. Aqui é a forma deles, que na verdade eles são cilindros verticais com tampa de vidro, aí tem toda a descrição dele. O formato do tanque, que era circular. O volume útil, eu dou aqui. O volume útil dele, perdão. A altura, tempo de detenção, tudo isso está dentro do memorial que vocês vão estar acompanhando para fazer o projeto especificamente. E aí você tem proteção, acessórios, amostragens de lodo. Então, aqui você já consegue ver que no memorial descritivo, essa estação de tratamento de efluente, ela foi dimensionada com 5 unidades, sendo 5 unidades de reatores, uma unidade por reator e 2 unidades por reator de sistema de descarte de lodo. Aí a gente começa a analisar as plantas depois que você lê todo esse memorial. A parte de leitura do memorial que é um pouquinho mais chata, e quando você chega nas plantas é que você se diverte. Vou ser muito sincera para vocês, tá? Essa daqui é a planta geral do empreendimento. Então, aqui você tem os blocos, os apartamentos, as ruas. Era um empreendimento muito grande, porém, depois ele teve uma redução. Ele foi cortado praticamente pela metade. E aqui no canto, não sei se vocês conseguem acompanhar o mouse. Isso aqui no canto direito embaixo é a estação de tratamento de esgoto. Essa é a estação de tratamento de efluente, que a gente acabou de ver o memorial lá atrás. Aqui é um pouquinho mais ampliado para vocês. Todo esse empreendimento, ele é todo canalizado. Vocês conseguem ver as setinhas aqui, ó. Isso aqui indica o fluxo do sistema. Todo o descarte de esgoto, tá vendo? Ele vem especificamente para cá. É o fim. Por que está escrito aqui? É o ponto de entrada do efluente. E ele vai para o primeiro tratamento, que é a parte do tratamento preliminar. Essa daqui é a estação que a gente acabou de ler dentro do memorial descritivo. Lembra que a gente viu lá sobre a questão dos reatores? Eram 5. Foi exatamente isso aqui que a gente estava lendo no memorial descritivo. Então, aparentemente, a planta está coincidindo com o memorial. Até agora está tudo em ordem, né? A gente tem aqui a entrada do efluente no tratamento preliminar. Isso aqui é a entrada do tratamento, gradeamento, caixa desarenadora, calha partial. Depois você passa para a elevatória de esgoto, elevatória de esgoto bruto. Aqui a gente tem uma casa de comando. Aqui nós temos os reatores. E aqui a gente consegue, ó, acompanhar direitinho. 1, 2, 3, 4, 5 reatores. Nós temos 4 leitos de secagem aqui, 5 com de cá. E em cima nós temos os filtros anaeróbios, né? Então, vocês conseguem acompanhar que tem a numeração. E do filtro anaeróbio aqui,
tenha saído do efluente tratado para o descarte, a tubulação está enterrada. Isso aqui está dizendo da laje radier, que é a base para a implantação dela, para não haver infiltração. Então, todo o solo tem uma preparação, tem um isolamento, tem uma laje, depois você instala o sistema em cima. Isso aqui é a estação de tratamento de esgoto que a gente acabou de fazer a leitura desse memorial, do Parque Laranjeiras, tá? Só que quando eu cheguei no empreendimento, eu encontrei exatamente isso aqui que vocês estão vendo. Então, eu tive um memorial que me apresentava 5 reatores. No cantinho direito, na parte superior da planta, eu tinha esse projeto em 3D, que está lindo, diga-se de passagem, maravilhoso. E quando você chega no local para fazer o acompanhamento da vistoria, eu encontrei exatamente esse sistema implantado. Vocês conseguem ver aqui que tem quantos reatores? 3. E o meu memorial dizia que eu tinha que ter 5. 3 filtros e 3 leitos de secagem. Então, a gente já consegue compreender aqui que o memorial está totalmente divergente da planta. E quando esse empreendimento ele vai para a licença, solicitar licença, né, abre-se um processo administrativo para licença de operação, em geral, ele é aprovado pelo setor de urbanismo, que é o responsável pela aprovação dos projetos para a implantação no município. Só que dentro do urbanismo, muitas das vezes não, 98% das vezes, você não vai ter um engenheiro ambiental, você só tem um engenheiro civil. E o engenheiro civil, ele olha a planta e aprova sem fazer qualquer acompanhamento com o memorial descritivo, que é o que o engenheiro ambiental vai estar acompanhando também. Então, é muito importante que você entenda que não basta só acompanhar o memorial ou só acompanhar a planta. Os dois vão ter sempre que andar em conformidade, porque senão vai te dar dor de cabeça lá na frente acompanhar o tratamento desse efluente. E aqui você encontra 3 reatores, 3 leitos e 3 filtros. A entrada está direitinho, está perfeito. A elevatória fica aqui de esgoto e aqui a casa de comando. Então, aqui está perfeito o desenho. Está ótimo, está maravilhoso. Quando você vai no local, você encontrou exatamente este projeto implantado. Não teria nenhum problema pelo seguinte fato: se o memorial estivesse coincidindo com essa instalação, você tinha certeza do funcionamento do sistema. Mas a partir do momento que você tem um memorial em que está dimensionado para 5 reatores trabalharem, e você chega no local, você só encontra 3 reatores, você já entende automaticamente que esse tratamento não vai ter eficiência. Por quê? Ele não foi dimensionado para trabalhar com 3 reatores, ele foi dimensionado para atender com 5 reatores. Você já entende aí que você vai ter dor de cabeça com o resultado final desse tratamento de efluente. Aí, muito importante dentro de um projeto é a legenda. O correto aqui é você fazer todo o acompanhamento do desenho através dessa legenda. Se você observar bem, você não encontra numeração aqui. Uma pessoa que é leiga fazer o acompanhamento desse projeto, ela não vai entender absolutamente nada. Número 1, tratamento preliminar. Grade de barras, desareador e calha-parte. Ok. O que é isso? Você não vê numeração alguma aqui, ó, de legenda, para você fazer o acompanhamento do sistema. Então, é muito importante que vocês tenham esse cuidado quando vocês forem fazer o trabalho de AutoCAD, para saber exatamente a localização das peças. Se você não tem numeração e você é uma pessoa que não tem conhecimento do sistema, às vezes é um sistema novo, é um sistema diferente. Se você não tiver esse acompanhamento aqui no passo a passo, você se perde no acompanhamento do sistema. E você não consegue entender aonde começa e aonde termina. Aqui você vai ver que não tem, tá vendo? Ó? Eu conheço o sistema, então eu sei que aqui é a entrada, aqui embaixo você tem gradeamento, a elevatória, leito de secagem, filtro e reator. Mas quem não conhece o sistema não vai identificar o passo a passo desse tratamento. Por quê? Não existe legenda adequada no desenho. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Quer fazer algum comentário? Todo mundo está entendendo? Ou ninguém está entendendo nada?
A Larissa só ri. Eu só rindo. Tá bem explicado, Grazi. Pode continuar. Eu acho que ninguém tá com dúvida por enquanto. Aqui a gente tem a planta no formato geral. Foi exatamente essa planta aqui que me deu dor de cabeça. Porque, como eu mostrei para vocês lá no início, aqui é o empreendimento e os apartamentos. Aqui foi a primeira estação que foi emitido o memorial para a gente analisar. E aqui em cima, como eu mostrei para vocês, tá vendo? Você tem o projeto implantado. O projeto previsto, que eram 5 reatores, e o projeto implantado com 3 reatores. Agora, o que eu acho interessante aqui foi que eu escutei a seguinte frase, quando eu cheguei no local que não era compatível. Não, porque os reatores ainda serão instalados. Tá, ok. Se você olhar na planta e você fizer esse acompanhamento aqui, que eu estou mostrando para vocês, montagem inicial, 3 peças, 3 de 5, entende-se que foram implantados 3 e que futuramente seriam instalados mais 2 para completar os 5 reatores. Se fosse esse o caso, eu não teria problema algum. Porém, quando você chega no local, você descobre que o local onde foi implantada essa estação de tratamento de esgoto não possuía espaço suficiente para agregar mais nenhum reator. Então, você entende que não há ideia ou não há intenção de instalar nenhum reator além do que já está no local. E você autorizar a licença de operação desse empreendimento sem as devidas correções é gerar dor de cabeça para você como um analista de processo. E você, como técnico que assina, também fica bem complicado. Por quê? Quando você vai fazer esse tipo de projeto, a gente solicita contrato de manutenção com a empresa responsável pela manutenção, implantação e manutenção dessa estação de tratamento. E a gente também solicita a ART, que é a anotação de responsabilidade técnica. Ou seja, quem é o engenheiro que bolou esse projeto, que implantou isso e que fez essa coisa linda que não bate memorial com projeto, com planta. E aí você, como um técnico, como engenheiro, com uma anotação de responsabilidade técnica, você é que responde pelas incoerências desse sistema. Então, é muito importante que vocês tenham cuidado quando vocês forem montar esse tipo de projeto, tá, gente? Porque a gente procura, eu pelo menos procuro responsável técnico, sou muito sincera, tá? Aqui a gente já passou, já mostrei para vocês. Agora vamos para a parte que é legal, que é entender o sistema. Alguém sabe me dizer o que é isso aqui? Alguém sabe ler isso aqui na planta? Não vale, você não Vou deixar pode, a galera não. responder. Agora é a parte prática. Agora a gente tem que ler a planta. O que é isso que vocês estão vendo? Alguém sabe me dizer? Olhando assim, parece ser uma turbina. Parece uma turbina, né? Pois é. Mas isso aí é o tratamento preliminar do sistema. Isso aí nada mais é do que a calha de entrada do efluente, tá? É lindo, parece uma turbina mesmo. No dia que isso aqui chegou na minha mão, eu falei para as garotas que parecia um míssil. Se você olhar bem, ó, parece um míssil, né? E, literalmente é uma bomba que caiu no nosso colo. Pronto, essa imagem seria a visão vista de cima, né? Isso aí. Aqui é a vista de cima. Você tem aqui a entrada do efluente. Aqui você tem o gradeamento, que é o responsável por reter os sólidos grosseiros. E aí você tem um operador que tem que ficar nessa estação para fazer a limpeza dessa grade constantemente. Geralmente eles fazem uma vez por dia, dependendo da quantidade de efluente lançado, eles fazem dia sim, dia não. Mas o sistema, ele começa sempre aqui, que a gente chama de tratamento preliminar. Então, ele vai entrar aqui pelo gradeamento, sólido grosseiro vai ficar retido. Ele segue pela caixa desarenadora, ou seja, a areia vai decantar aqui. Depois, ele vai para a calha partial, que é o medidor de vazão.
é o que a gente acompanha de quanto de vazão de efluente que está entrando para tratamento. Aí aqui você vai acompanhar ó, os nomes calha-parcho, bonitinho. A visão de cima. Essa daqui já é uma tridimensional, tá vendo? Você já consegue ver especificamente, ó, entrada, o gradeamento fica aqui dentro. Isso aqui a gente chama de comporta, ou a gente stop log também que fala, que você tira do desarenador. Você tira e coloca isso aqui para facilitar o trabalho, para você fazer limpeza também do sistema. E aqui você tem a calha partial, que ela tem o formato de uma ampulheta. Quando você trabalha com estação, você vê geralmente dois tipos, que é a calha partial, que é a mais utilizada como medidor de vazão. Ela tem o formato de uma ampulheta. Vocês conseguem acompanhar aqui, ó? Ela é direitinho uma ampulheta. E tem o vertedor Thompson, que ele é quadradinho. Ele fica no lugar da calha, só que ele é vertedor Thompson, ele é quadradinho, ele fica com esse formato aqui, assim, ó, quadradinho mesmo. E aí, quando você vai fazer esse acompanhamento, é bom você entender a diferença, porque às vezes a pessoa olha e fala assim, ah, não tem calha, não tem medidor de vazão porque não tem calha partial. Nem sempre a calha partial é utilizada como medidor de vazão. Ela é muito utilizada, mas também é comum você ver o vertedor Thompson. Ih, acho que a Grazi travou. Foi mal, galera. Acho que a Grazi tá com probleminha técnico. Deixa eu falar com ela. Pessoal, passando para lembrar vocês, não deixem de se inscrever no nosso sorteio. Tá aí nos comentários, logo no início, sobre a questão do sorteio da Bolsa de Oxford e do curso online do Vivamar. O curso de Oxford será com 70% de desconto, e será online, serão 2 sorteados. E também teremos 10 copos sorteados também para quem mora em Brasília, Porto Alegre e Florianópolis. Não deixe de se inscrever, pessoal. Gente, a Grazi teve uma queda de energia na casa dela, mas ela já tá entrando de novo, tá? Só aguardar um pouquinho. Então, Rafaela, o sorteio será dia 19 pelo Instagram, tá? No caso, hoje. Não, para quem é do Rio não consegue, Wallace. Isso é especificamente para quem são de outros estados. Mas não deixa de tentar, se inscreva lá nos cursos. Aproveita. Gente, a gente também vai ter sorteio do curso da Solarize, de placas voltaicas também. Só entrar no Instagram lá, seguir as regrinhas, que você também pode participar. Você ganha o curso inteiro para fazer. Ele é online, no caso, né? Por causa da pandemia.
Mas o curso é super interessante, a Solarize trabalha com a gente tem muito tempo, sempre dando cursos. Então, eu acho que vale a pena vocês participarem. E não deixem de participar, gente. Chega lá, olhem com calma como é que é as condições do evento, do sorteio, perdão. Não deixe de seguir e comentar lá. Vai que, né? Curso gratuito até injeção na testa, gente. Que isso, não perca essa Exatamente. oportunidade. A Grazi já está acessando de novo, tá, galera? Só esperar um pouquinho. Desculpa o inconveniente, infelizmente, né? Essas coisas não tem como prever. Bom, gente, a Fernanda também, ela é da CE, ela também falou que tem sabonetes ecológicos, tudo lá no Instagram, vocês conseguem ver lá. Eu vou mandar aqui o link de acesso para vocês para o Instagram e depois vocês entram para dar uma olhada, porque tem vários sorteios diferentes. Boa tarde, gente. Então, ó, você tem interesse em algum tema específico? Oi, Fernanda. Não, olha, você colocou aqui um comentário sobre curso da área ambiental. Vocês podem indicar algum? Eu estou perguntando se eles têm algum interesse no tema específico. Porque, interessa por mapa, tem do Ambiental Pro, que é nosso parceiro também, né? Sim, tem o da Ambiental Pro, que é de cartografia de alto processamento. Até teve um mini curso, foi sábado passado. Dependendo da área que você assim busque atuar também, isso já é um bastante adianto, assim, você dizer. Temos da Solarize, também de painel. Saneamento, ele tem um curso da 2B Educação. E para quem está inscrito na SEMA, tem desconto de 15%, eu acho. Eu vou jogar aqui o código do cupom. Mas ele tem um desconto lá e é um curso bacana também. O esse da Ambiental Pro também é bem legal, porque ele trabalha com ArcGIS. E para fazer mapeamento, essas coisas assim, trabalhar com ArcGIS é bem interessante para nossa área. Sim, e quem busca um estágio é um avanço, né? Nossa, com certeza. Tem Faz esse total conhecimento e diferença. fora trabalhos também, né? Para fazer aí de artigo científico, você poder realizar esses mapas aí que você tem em mente, trabalhar em cima. E o curso a produção de mapa é importante para a área ambiental, né? Você vai trabalhar com placa solar, você às vezes é interessante, vai trabalhar com parque eólico também pode ser importante. Então, independente da área, saber fazer mapas, ter noção de processamento é extremamente importante. Rafaela tá falando que já fez 3 mapas de localização, olha só. Uhum. Rapidinho, né? Arrasando. Show demais. A Rafa não perde uma palestra, um mini curso. Tá em todas. Não. Presente com a gente, parceira mesmo. Dá muita moral pra gente. Deixa eu ver aqui, cobrar. Pessoal, se vocês já quiserem ir botando aqui alguma dúvida de vocês, tá? Já deu para ver bastante parte da palestra, então provavelmente vocês devem ter algumas dúvidas. Se quiserem ir comentando aqui.
Ah, a Grazi voltou. Ô, Grazi, você consegue botar seu slide? Porque senão eu ponho o slide aqui. Olha, Wallace, eu acho que a tendência é ser mais reconhecida, ainda mais com todos esses problemas que está dando agora, de geosmina, o clima, tipo, cada vez que chove aqui no Rio de Janeiro é um caos, a gente sabe disso, inunda tudo. Então, eu acho que a tendência é essa área ser cada vez mais valorizada. Sim, concordo, ainda mais por questões climáticas também, né? A questão a cúpula do clima, que teve a questão até do que ocorreu aí nos Estados Unidos organizando, junto com os demais líderes nacionais de outros países, e a fim de mitigar soluções, possíveis futuras soluções aí para reduzir o impacto na Terra, né? Eu acredito que vai ter bastante áreas para a nossa parte de ambiental, né? Ambiental, meio ambiente, tendência a abrir mais o mercado. Acho que voltou, consegue me ouvir? Sim. Oi, Ai, voltou, gente, Glória. perdões, teve uma queda de energia aqui e a internet foi embora. Ô, tristeza. Estou roteando o celular. Consegue compartilhar aí o slide, Grazi? Senão eu compartilho aqui. Tentando. Peraí. Não consigo. Tenta aí agora. Vou tentar botar aqui, peraí. Peraí. Não, acho que agora foi. Foi? Foi, peraí, tá indo. Tá indo. Perdão, todo mundo. Agora foi? Foi. Tranquilo. Gente, mil desculpas. A gente já tá no Nada final, que tá? isso. Tranquilo. A gente já teria terminado essa parte aqui. Pode retomar, sem pressa. Vamos lá. Vamos voltar para a turbina do André Luca. O Vamos nosso lá. início, por favor. Isso, eu prefiro míssil. Caramba, dá vontade de colocar um míssil às vezes no pessoal. Mas não vem ao caso. Aqui a gente já viu. Aqui é um outro corte que a gente tem de desenho. Aqui é a entrada no tratamento preliminar. Nesse caso aqui, a gente trabalha com a escada de marinheiro, que eles chamam. Então, esse local ele é escavado, tá, gente? E você desce pela escada de marinheiro para ter acesso a esse tratamento preliminar, que é essa calha que a gente chama. Aqui é a vista de cima, a vista aérea. Aqui é a vista de corte lateral da escada de marinheiro, onde fica instalada a calha. É importante saber que essa escada de marinheiro nem sempre é uma escada de marinheiro decente, tá? Quando vocês vão verificar
muitas das vezes é uma escada que não colabora com o seu trabalho. E tem umas que são bem profundas. Principalmente quando você trabalha com estação de tratamento de empreendimentos como prédios comerciais ou prédios verticais muito altos, que é moda hoje em dia. A maioria das vezes as estações elas são enterradas, tá? Esses reatores são enterrados. Esse aqui especificamente ele era aéreo, ele era todo na parte de cima. Quando você vai ver nesses prédios grandes que você tem no centro da cidade, essas estações ficam na parte do estacionamento, especificamente no subsolo. Então, você entra num buraco para verificar todo esse sistema. Pelo menos na parte que você tem o painel de controle, porque nos reatores, nos filtros, você não entra por medida de segurança. Eu mando, geralmente, a Larissa só na parte da cabine mesmo, por segurança. A gente está aqui para passar o perrengue. É isso aí, já fiz muito isso, gente, eu adorava. É cada buraco que a gente se mete, vocês não têm ideia. Literalmente. Aqui a gente tem a cobertura da casa de comando, o painel de comando. Esse sistema era todo automatizado, tá? Então, ele era ligar o botãozinho e a estação trabalhava, não te dava dor de cabeça. Tem uns que são manuais, você tem que acionar a chave manualmente, e aí você, dependendo do sistema, você tem que fazer isso a cada 2, 3 horas. Coleta de efluente, por exemplo, quando é sistema de batelada, você faz a coleta do efluente a cada batelada do sistema. Aqui são os desenhos que você tem das bombas. Essas aqui são as bombas submersível da elevatória de esgoto bruto. Elas bombeiam o esgoto para cima na parte dos reatores, tá? Aqui a gente tem os reatores na parte aérea. A vista que você tem aqui é a vista de cima, a calha, a elevatória. E aqui você tem o fluxo do sistema. Bombeou na elevatória, vem para os reatores, passa pelo filtro, o lodo é descartado no leito de secagem aqui embaixo. Deixa eu ver se tem a parte... Não, aqui acaba mesmo. Esse daqui, por exemplo, o fluxo, ele não está especificando aqui nos desenhos que o fluxo é ascendente. O fluxo, quando ele é ascendente, a ligação dele tem que vir para baixo e o efluente sobe. Quando você tem um reator de fluxo descendente, a canalização do esgoto é por cima e esse efluente vai ser jogado para baixo. Até isso aqui na ligação a gente teve dor de cabeça porque ele não corroborava com a descrição do sistema. Você está vendo aqui, ó? Esse aqui era de fluxo ascendente. Fluxo ascendente, essa canalização aqui que você está vendo, ele tinha que estar para baixo e ele estava em cima, como se fosse descendente. Então, era mais uma coisa que estava incoerente com o memorial descritivo. A parte da leitura de plantas, a gente finalizou, tá? Tem umas referências bibliográficas, se alguém quiser dar uma olhada depois. O material tá com a Larissa. Eu tentei fazer o mais simples possível para vocês terem uma noção, porque esse é o tipo de coisa que vocês aprendem no dia a dia a fazer essa leitura, tá? Corte lateral, vista superior, quando você tem no... Quando é um sistema simples, geralmente é um croquis, então não é uma planta gigantesca, mas é um projeto bem menor, que dá para você fazer todo o acompanhamento do sistema. Então, vai depender muito do tipo de sistema que você for fazer acompanhamento, qual o tipo de sistema que foi implantado no local. Gente, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenha agregado de alguma forma no conhecimento de vocês, na área de vocês. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma observação, fica à vontade, tá? Obrigada, Grazi. Com certeza agregou. Agregou até para mim. Eu trabalho com você e para mim agregou, com certeza. Eu tenho uma pergunta, inclusive, se nesse projeto eles usavam mídias. E também pedir para você explicar o que elas são para a galera. Gente, eu esqueci de trazer a mídia para vocês, mas eu tenho uma mídia lá no trabalho que eu roubei um. Roubei não, levei emprestado. Esse sistema ele não trabalha com mídia. Eu, particularmente, não gosto de mídias, porque é uma questão que, para você, eles chamam de sistema otimizado. Então, a biomídia, como eles falam, são pequenos discos de
polietileno, geralmente são plásticos, né? Tem outros tipos também, outros tipos, porém esses que a gente trabalha muito ali, que a gente vê no Nova Iguaçu, são mídias de plástico, e ela serve como uma casa de bactérias. Então, assim, você coloca a biomídia no reator, então a bactéria vai aderir àquela superfície da biomídia e ela vai colonizar aquilo. Então, quando ela coloniza, você tem mais bactéria e você tem uma eficiência maior do tratamento, teoricamente. Eu, particularmente, não gosto de biomídia. Por quê? A biomídia, ela tem, em média, dependendo do tipo de biomídia que você usa, ela tem, em média, uma vida útil de 20 anos, digamos assim. Só que depois de 20 anos, você vai ter que fazer o descarte desse resíduo. E até hoje eu estou tentando descobrir qual é a destinação final desse resíduo, que até agora eu não tive. E quando eu não sei que se eu estarei lá daqui a 20 anos, eu pretendo não saber onde é que eles vão colocar aquilo, eu sou contra a biomídia. Mas tem gente que gosta. Quanto ao tratamento, pelo menos as estações que a gente está trabalhando com biomídia estão dando uma eficiência bacana. Porém, a gente teve um exemplo de estação que teve problema com biomídia, por quê? Eles tiveram que comprar a biomídia, não sei se eles fizeram uma limpeza, foram fazer uma reposição, e eles compraram a biomídia com milímetros de diferença. Então, a biomídia era um pouco menor do que a original, né, colocada pela primeira vez no sistema. E como ela era menor, não sei como, ela entrou na canalização, nos tubos, e teve um entupimento e aconteceu o que a gente chama de transbordo, né? A ET transbordou e aí a gente teve uma baita de uma dor de cabeça com essas biomídias. Mas os estudos dizem que a biomídia é para otimizar o tratamento, porque acelera a proliferação delas, o que ajuda na decomposição da matéria orgânica, tá, gente? É isso que é a biomídia. Se eu soubesse que tu queria saber da biomídia, eu tinha trago a biomídia que tem lá na minha gaveta guardada, entendeu? De Foi uma recordação. dúvida que apareceu aqui mesmo, olhando assim. Eu lembrei desse caso que você falou, que a biomídia realmente ela entupiu o encanamento. Tem foto, Teve um mais problema sério. Tem, e assim, a estação foi multada, a estação não, o condomínio foi multado e teve que pagar uma multa porque teve transbordo, teve mau cheiro, e dentro das condicionantes da licença está exatamente não permitir mau cheiro, a não produção de odor, é uma das condicionantes de uma licença ambiental, porque não pode incomodar a vizinhança. E como aquilo entupiu, transbordou, ninguém sabia o que estava acontecendo, até que o responsável pela manutenção chegou um técnico e quando viu ele falou, olha, conferiu a biomídia, e foi quando foram descobrir que a biomídia que colocaram era menor do que deveria, e aí a gente teve uma dor de cabeça bonita por causa delas. Mas, em geral, dão eficiência no sistema, não posso falar mal 100% delas, não. Inclusive, cada vez que a gente vai no requerente, a Grazi sempre pergunta como que é o descarte da mídia. Ninguém nunca sabe responder, nunca. Acho que ninguém nunca descartou. É depois de anos que a gente vai descartar, a gente não sabe ainda. Até hoje ninguém sabe a resposta. Pois Meu Deus. Ô Grazi, só recapitulando, aquela parte que eu tinha falado que parecia um reator, um míssil, né? Qual é o nome daquela parte ali? Aquela é a calha, é o tratamento preliminar. Ali você tem... Tratamento preliminar é a calha, a gente chama de calha, porque ela tem o gradeamento, que retém o sólido grosseiro, ela tem a caixa desarenadora, que é a parte mais compridinha dela, e no final da caixa desarenadora você encontra a calha partial, que é o medidor de vazão, que também pode ter um outro modelo, que geralmente pode ser o vertedor Thompson, mas o que você mais vê em si é a calha partial, que é aquele modelinho de ampulheta mesmo, que é onde você vê, ela tem uma reguinha, onde você verifica a vazão de entrada no sistema. A NBR diz que preferencialmente, né, a norma brasileira diz que preferencialmente tem que ser na entrada. Porém, é interessante que numa estação de tratamento você tenha medidor de vazão na entrada e na saída, para você garantir que você está descartando exatamente a mesma vazão que entrou para o tratamento. Porque existe uma coisinha na estação de tratamento que a norma garante, que a gente chama de bypass, né? O bypass é uma saída de emergência. Em caso de entupimento da ET, você pode abrir o bypass e você joga o esgoto de emergência para o destino final, né? Que seria a galeria pluvial, por exemplo.
Então, quando você tem bypass no sistema, você precisa ter um cuidado maior, porque a empresa pode simplesmente ligar o bypass e mandar o efluente sem tratamento direto para o canal, né, para a saída. E aí você tem que ter um acompanhamento. Então, assim, ideal é que você tenha um medidor de vazão na entrada e na saída. Porém, a norma diz que preferencialmente é na entrada. Então, na maioria das vezes que você vê uma estação de tratamento, você vai ver medidor de vazão só na entrada do efluente e não costuma ver na saída, tá? Perfeito. Obrigado. Mais Alguém tem alguma dúvida? Grazi, o Wallace tinha perguntado para a gente se a gente acha que daqui a 5 anos a área vai estar melhor, em questão de trabalho ou de ser mais reconhecida. Olha, eu acredito que sim, por causa da questão do saneamento básico. Wallace, né? Perguntou? Isso. Sim. Olha só. Com essa questão, a gente tem a questão do marco do saneamento. Se vocês observarem bem agora, eles estão privatizando a SEDAI e a venda da SEDAI está gerando uma renda para os municípios. Não sei se vocês acompanharam isso, mas está passando nos jornais, né? Então, essa questão da contaminação da geosmina que a gente teve em janeiro de 2020 voltou muito a questão ambiental de novo à pauta da política, que já estava ficando meio que esquecida. O plano diretor de município ele tem que ser revisto, está na época de rever plano diretor. E dentro do plano diretor municipal existe a questão do plano de saneamento básico, que está sendo extremamente cobrado dentro dos municípios, na esfera estadual e federal. Então, a gente vai ter uma demanda agora de busca por profissionais da área de meio ambiente, engenharia ambiental, exatamente por essa questão do saneamento. A gente está vendo aí muitos processos de limpeza de córrego, limpeza de rio. Se vocês fizeram acompanhamento aí onde vocês moram, vocês devem ter visto uma draga limpando os córregos que tem, né, os corpos hídricos que cortam as cidades que vocês moram, que é exatamente uma limpeza que é feita pelo INEA, que é quem legisla, né, sobre os corpos hídricos dos municípios. Não é de responsabilidade do município, mas é do INEA. E eles fazem esse acompanhamento porque a questão do saneamento básico ele está sendo muito revisado e está sendo muito cobrado pela questão do Ministério Público em várias esferas. Então, acredito que sim, tá, Wallace? Vai haver uma procura por profissionais. Eu vou te dar um exemplo. Eles estão revisando o plano de saneamento básico da Prefeitura de Nova Iguaçu, e um amigo nosso que entrou lá no licenciamento, ele era um engenheiro ambiental, e ele ficou comigo uma semana para treinar, e precisávamos de um engenheiro ambiental para rever o plano, e aí levaram ele. Então, assim, a gente já está começando a ver dentro da nossa realidade profissionais que estão sendo procurados e destinados para essa parte do saneamento. Então, sim, provavelmente agora vai dar um upzinho nessa área, por causa da bendita da geosmina, eu te garanto. A gente não sabe se agradece ou não a geosmina, né? Tá melhorando a área, mas... Não, eu não agradeço não, porque eu sei ela. Mas alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Fica à vontade, tá, gente? Alguém tem mais alguma dúvida, galera? Só mandar. Catarine, quer falar alguma coisa? Pode ligar o áudio também. A Catarine está aqui também, ela também trabalha com a gente. Eu falei que Deus me livre aquelas escadas, porque só para comentar daquelas escadas dão medo. A gente subiu escadas de marinheiros são lá. A gente subiu as escadas para os reatores, gente. Muito alto, muito difícil. Sim, a dos reatores é maravilhoso. O ideal é que a gente tenha cinto de segurança, né? Correto naquele dia a gente estava sem, mas como a gente precisava verificar a batelada, a gente teve que subir de qualquer jeito, mas é muito importante que vocês tenham esse cuidado com os EPIs, tá, galera? Não sigam o nosso exemplo, não. Não sigo. Coloquem EPI. É ruim, vai dar ruim. Coloquem EPI, sou muito sincera, tá? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Na verdade, até uma indagação, né? Eu por já ter tido também essa experiência de ver que tem muita... de participar, né? Dessa parte de análise, quando eu estava estagiando na área, eu não posso dizer tentar burlar, né? As pessoas colocam nos projetos como se quisessem tentar burlar
ou eu passasse despercebido, né? Só pode ser essa intuição, porque você vê em muitos projetos essa mesma ideia recorrente, sabe? Sim. De chegar na hora ali no projeto em si, no papel, tá em desacordo com o presencial. Sim, sim. É uma realidade, porque eu não sei o que eles pensam exatamente. Eu não sei se eles acham que o técnico não vai ver, que o analista não vai ler, mas assim, a gente tem que ter muito, muito cuidado, principalmente na questão do dimensionamento. Como a gente tem muito empreendimento imobiliário, muita construção de prédio o tempo todo que vocês estão vendo por aí, acontece muito porque na hora de você emitir uma licença de instalação, né, que quem faz é um outro técnico no nosso setor, ele tem que verificar a questão do dimensionamento pela DZ 215. Então, varia. Se o apartamento tem 50 metros quadrados, por exemplo, você tem um cálculo. Se tem 45 metros quadrados, é outro. Se tem 60, é outro tipo de lançamento. Então, a gente vai todo baseado na DZ. E acontece muito mesmo, Tamires, deles fazerem o cálculo e chega na hora você olha assim, eu não acredito que eu vim aqui para ver isso, se não está compatível, mas não foi isso que eu li. E quando chega lá tem uma outra realidade. Infelizmente, acontece muito. Né? Eu costumo dizer para as meninas que o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, porque assim, não é possível eles tentarem me enganar o tempo inteiro. Mas é uma realidade. Realmente acontece e acontece muito. Você com certeza deve ter visto. E a gente vê isso todo dia, infelizmente. Não tem para onde correr, não. Eles acham que enganam, mas não engana nada, nada passa. Né? As meninas, quando pegam o processo que vem para mim, a Larissa já vem até rindo com o processo nas mãos, às vezes, porque ela sabe que eu vou reclamar. Mas não tem para onde correr, não. A gente tem que analisar. Mas o importante é o seguinte, galera, é você sempre ter a consciência de que você tem que atender à legislação ambiental. Então, para a gente que está estudando aí engenharia, vocês precisam ter muita noção de legislação. O que é isso? É a DZ 215 R4, é a NT 202, e agora, em agosto, entra em vigor a NOP 45, que é a norma operacional do INEA, que vai estar substituindo a DZ 215 e a NT 202 na questão de lançamentos de efluente. Então, quando vocês tiverem um tempinho, pesquisem, leiam bastante, porque a gente usa isso diariamente nessa área de licenças de estação de tratamento, de funcionamento de estação. Você tem que ter todo esse cuidado. Então, você precisa entender a legislação. E toda vez que você for responder a esse requerente, a esse construtor, de repente ao seu chefe, quando você estiver trabalhando numa consultoria, é importante que vocês tenham essa consciência de que, independente do que eu tenha que fazer no meu trabalho, eu preciso atender à legislação vigente para você estar enquadrado corretamente no meio ambiente. É atender a legislação. Não tem para onde correr. Você pode tentar burlar o máximo que você puder o sistema. Se não estiver atendendo a legislação, você vai ter dor de cabeça. Então, é melhor que você faça direitinho dentro da legislação, que aí não tem erro, não. Tu consegue seguir legal o teu sistema, fazer o seu trabalho como consultor, como analista, como técnico, sem dar dor de cabeça para você futuramente, tá bom? Mais alguma coisa? Quais são as leis, Grazi? Eu vou escrever aqui para a galera, se eles quiserem dar uma olhada depois. A DZ 215, 4, a NT 202 e a NOP 45 do INEA, que entra em vigor a partir de agosto. Aí ela substitui a 215 e a NT 202 no que diz respeito ao lançamento. No que diz respeito a dimensionamento, ainda vale a DZ 215. Então, depois vocês leiam com calma, que vocês vão ter um entendimento melhor sobre isso. Porque é o tipo de coisa que você vai pegando no dia a dia. Quando você acostuma a trabalhar, você vai no automático. Você já consegue olhar e saber onde é que você está situado, o que está errado, o que está dentro, o que está fora, tá bom? Aí depois você coloca aí, pessoal. Show. Perfeito. Ó, deixei já até anotado aqui, já peguei justamente um bloquinho de nota para não esquecer. Eu tenho lá os cantinhos lá das leis, ó. Show. Sempre bom estar me Essas leis são informando muito aí. importantes para o E é saneamento, bom que a gente a usa Larissa todo passando aí, dia. pessoal. Exatamente. Que a gente vê na faculdade, mas a gente não tem ideia de quais a gente usa sempre, entendeu? Eles passam tudo e a gente não sabe o que é mais importante. E a gente vai usar várias, mas essas são as que a gente mais bate na tecla na questão de lançamento mesmo. Mas aí tem a questão de ruídos, aí tem uma outra, mas aí a gente vai para outra questão. Mas aí tudo está muito ligado à condicionante da licença que você está emitindo.
quando você emite, no meu caso, e vocês, como consultores futuros, vocês vão ter que atender a essas condicionantes da licença. E todas essas legislações, elas vêm listadas na condicionante para cumprimento. Isso é para garantir que o meio ambiente esteja resguardado na emissão dessa licença, entendeu? Isso aí. Perfeito. Alguém tem mais alguma dúvida, Antes que eu galera? Ih, pode falar, André, desculpa. Não, tá perfeito. Antes que eu me esqueça, Grazi, você teria como passar pro pessoal o seu contato aí no chat? Sim, vocês Caso querem que eles tenham uma e-mail? dúvida, que pode ser. Posso mandar meu e-mail, qualquer dúvida, Tranquilo. mandar. Assim que eu E, conseguir. gente, eu coloquei também nossas redes sociais para acompanharem aí. Tem o nosso LinkedIn, YouTube, Instagram, que onde foi bastante divulgado aí a nossa SEMA. Gostaria de agradecer a todos vocês hoje que puderam participar. A Grazi, que hoje palestrou para a gente e tirou bastante dúvidas, com certeza, sobre essa questão do AutoCAD. Eu estava bem ansioso para poder acompanhar e ter essa percepção aí. Espero que tenha atingido as Muito bom. expectativas. Com Sim, com certeza, Grazi. certeza. Gente, a aula da Grazi vai estar no nosso YouTube, tá? Depois a gente vai postar lá, tá bom? Na verdade, todas as palestras que a gente teve até agora na SEMA, a gente está postando no YouTube, caso vocês queiram ver ou rever. Mandei meu e-mail aí, tá, galera? Se tiver alguma dúvida, quiser conversar alguma coisa, de repente ver alguma legislação, pode mandar e-mail, que assim que possível eu respondo a vocês. Podem ficar tranquilos, tá? A gente está aqui para ajudar. É isso, galera. Se ninguém tiver mais alguma dúvida, acho que a gente vai encerrar a palestra. Ninguém quer falar mais alguma coisa? Acho que não. Agora encerrou de vez. Acho que sim, acho que agora foi. Grazi, de novo, muito obrigada, tá? Obrigada, galera, também por ter participado. Foi uma palestra incrível, super informativa. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Espero que vocês sigam em frente. Boa sorte aí com o TCC de vocês, que eu sei que é o terror da vida de qualquer universitário. Mas vocês vão sobreviver ao TCC e vocês vão sair daí pessoas muito maiores e melhores ambientalmente falando. E como pessoas também a gente cresce muito. Quando você entra no mercado de trabalho, você vê que é uma realidade diferente do que você estuda, porque teoria é uma coisa e prática é outra. Vou ser muito sincera. Mas hoje eu sou apaixonada pela minha profissão e eu desejo de coração que vocês também se apaixonem pela profissão de vocês, porque é algo muito importante, a gente precisa ter essa consciência. Sejam o melhor naquilo que vocês fazem, vocês vão fazer com amor mesmo. Isso aí, Grazi, falou tudo. Então, gente, a gente vai encerrar agora, tá, gente?